em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 373. Eu sou Rafael Arinelli e repetir fórmula não é garantia de sucesso. Eu sou Larissa Siriani e não existe filme ruim, existe filme bom distorcido pro momento. Ótimo. Eu sou Edu Sasser e olha, gente, se vocês acham 365 dias romântico, vamos rever o que é romance. Eu sou o Daniel Cury e eu fiquei indignado com o timing, pior timing do mundo, que a mina não sei se morreu e ficou uma coisa muito ridícula aquilo lá. Pois é. Como você tá falando do 365 dias, porque eu não assisti esse filme ainda, tá? Não, e o pior é que o timing é um tema que veio, porque o outro filme, aquele filme turco lá, também tem um timing péssimo. Você saca todo final um tempo antes. Tipo, eles tentaram fazer um drama. Mas o da mina, esse 365 dias é um negócio, é um absurdo, gente. Não tem absolutamente nenhum tipo de não tem nada, é um negócio ridículo. Esse filme é todo errado. Esse filme é todo errado, apenas isso. Todo errado, pois é. E deixa eu já também justificar, né, a minha abertura, porque é uma autocrítica também, né? Porque eu tô falando aqui que repetir fórmula não é garantia de sucesso. E eu e o Dani, pra gente gravar esse podcast aqui, a gente falou assim, nossa, os podcasts nossos de maiores sucessos foram justamente 50 Tons de Cinza, foi uns podcasts assim, né, A Culpa é das Estrelas e tal. Pô, vamos falar de 356 dias. Olha a gente repetindo fórmula. Na verdade, a gente tem tido mais audiência com os temas abertos. O pessoal não quer ouvir falar de um filme específico. Eles querem a gente ouvir falar, sabe, tipo, por que a gente gosta de uns filmes tal, filmes da época tal, filmes assim, filmes assados. Daí por isso que a gente veio falar de filmes ruins, entendeu? É isso. E aí, como tem dois filmes polêmica, gente, é isso. E vocês só me chamam pra esse podcast pra falar de polêmica. Eu queria dizer que eu não estou ofendida. Vocês podem continuar fazendo isso quantas vezes vocês quiserem, porque eu sou esse tipo de pessoa. Não, olha só, eu queria inclusive, né, anunciar aqui que esse é o nosso podcast. A gente vai aqui bater um papo sobre essas fórmulas que são feitas aí, principalmente agora, né, pela Netflix e tal. A gente vai entrar dentro desses filmes Cela 7, 356 dias e tal, e a gente vai ver por que esses filmes que são ruins, eles fazem sucesso. A gente vai discutir um pouco sobre isso aqui. E aí a gente trouxe essa dupla que é quase que um evento que acontece praticamente a cada 100 episódios. A gente traz aqui a dupla Eduriça, porque a última participação deles foi exatos 97 podcasts atrás, quando a gente conversou sobre grandes vilões e onde habitam. Que essa dupla esteve aqui nos presenteando, né, com essa... É como uma dupla sertaneja, né? Um complementa o outro ali, eles sabem o time perfeito ali e tal. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Lari, obrigado por estar aqui. Queria que você também se apresentasse um pouco, né? Porque vai que tem ouvintes novos chegando aí e fala, quem é Lari? De onde ela veio e tal? Lari é podcaster, escritora e tal. A gente vira e mexe, convida ela, mas ela tá lá criando obras milionárias e tal. E aí, às vezes, ela não pode aparecer aqui. Mas fora esse momento assim, né? Que você tá fazendo essas coisas... Aí você tem podcast, inclusive, né, Lari? Tem podcast e a gente dedica metade do tempo livre desse podcast a falar sobre coisas que são potencialmente coisas que a gente não gosta, mas que dão audiência. O nosso episódio mais ouvido do Cataparite, inclusive, também é sobre 50 tons de cinza. É inacreditável.
A força 50 tons de cinza. Mas pra quem não me conhece, primeiramente, vocês devem ser recentes na história do Cinemação, porque estou aqui há muito tempo, tá? Minha primeira participação no Cinemação foi em 2015, gente. Faz muito tempo já. Então, nossa senhora, nossa história vai longe. Eu sou a Larissa Siriani, eu sou escritora, sou podcaster no Quarta Parede, que é um podcast onde eu e a minha co-host, Ana Lívia, a gente analisa arco de personagem, várias obras de ficção, em filmes, em séries, em livros principalmente. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha no trabalho que a gente faz, é só procurar pelo Quarta Parede no seu agregador preferido. E eu escrevo, às vezes, coisas boas, às vezes coisas ruins, das quais eu não me orgulho. Uso muitas fórmulas, sim, uso muitos clichês com orgulho, mas também tô aí me enveredando agora a ensinar pessoas a escreverem, porque eu lancei um curso de escrita. Então, assim, como usar clichês sem parecer que você está tentando enganar o seu leitor, ou no caso aqui que a gente tá falando, é o seu espectador, a acreditar numa coisa muito, muito bosta, né? Como se ele fosse burro. Mas assim, só convencer ele de que é legal a gente ter uma suspensão de descrença, né? Existe um limite entre essas duas coisas. Olha, que legal, que legal. Pra quem não sabe, aqui internamente, né? Internamente eu digo entre eu e o Dani, né? Porque é esse o internamente do podcast Cinemação. A gente fala que a Lari é a nossa especialista em Katniss, porque a Lari estreou aqui falando de Jogos Vorazes, parte 1, depois voltou pra falar sobre Jogos Vorazes, a Esperança, o final e tal. Gravou um Quarta Parede sobre... Exato, ela sabe exatamente o que aquela menina pensa, como ela age, o que ela sente, é impressionante. Saudades, inclusive, estava fazendo uma maratona de Jogos Vorazes esses dias. Aproveitei a quarentena, sentei e assisti, tipo, todos os filmes em 2 dias. Fiquei lesada na cabeça, mas eu assisti. E olha só, a gente tem aqui também Edu Sasser, que também já tá aqui com a gente há tanto tempo, recordista de gravações de podcast aqui com a gente. Edu lá do Logado, tem seu canal, seu podcast também. Participou com a gente, né, lá do Cecinepod no começo do ano, quando ainda não existia a pandemia. A gente fez uma reunião e tal, hoje tá todo mundo em sua casa. E o Edu tá aqui para ajudar a gente a bater esse papo. Edu, seja bem-vindo novamente e fala um pouco do Logado. O Edu é o... Se a gente fosse o Faustão, a gente ia falar que ele é sócio. É. Ai, eu amo. Também estamos aqui há muitos anos, se eu não me engano, desde a edição 90. A Culpa é das Estrelas. Pois é. Pois é. Nosso segundo lugar de audiência aqui dentro do podcast. Olha aí, sucesso. Menino, já que me chamaram pra falar de coisa ruim, porque essa é a minha característica maior, né? É basicamente isso. Mas, falando do Logadinho, todas as semanas, podcasts maravilhosos, incríveis, estamos também sofrendo na quarentena, né? Porque estamos assistindo um monte de coisa ruim que sai aí na Netflix, nos streams, nos negócios tudo, para poder proporcionar momentos de diversão para você todos os domingos, né? Então, se você gosta do mundo das séries, mundo dos filmes, também conta umas fofocas lá de vez em quando, de férias com o ex, coisas assim. Caso Ludmilla versus Anitta versus Léo Dias também. Você ficar informado do que realmente importa, né? Não vai ficar acompanhando o número do sobe e desce do coronavírus, o ministro que é demitido antes de aceitar, de assumir o cargo, essas coisas, né? Esquece isso. Vem pro nosso lado aí, todo domingo. Exato. Muito bom. Vamos bater então esse papo, né, sobre filmes ruins, sucesso e tudo mais, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hoje é aquele dia pra você dizer pra gente qual que é o filme ruim que você assistiu nos últimos tempos, né? Porque vai que de repente tem algum filme aí que a gente nem vai mencionar hoje, nem lembrou e tal, e de repente tem um filme ruim que precisa ser mencionado. Então, se você tem algum filme ruim que vale a pena frisar e principalmente, né, justificar por que é um filme ruim. Isso é muito legal, porque não é só achar o filme ruim, é legal a gente refletir sobre isso também, né, Dan? E encontrar um que tenha feito um pouco de sucesso, né?
tentar entender por que ele fez sucesso. Exatamente. E filme ruim também é muito relativo, né? Às vezes o que é ruim pra mim não é ruim pra você e tal, então varia muito. Então manda a sua opinião, qual que é o filme ruim que você assistiu, por que ele fez sucesso e tudo mais. Manda pra contato@cinemação.com, nosso e-mail aqui do Cinemação. Além disso, você pode também mandar seu comentário através do nosso site, né? A gente tem um portal, o cinemação.com, e é lá onde se concentra tudo que a gente faz. Então tem muita coisa bacana lá. Quando você entrar no cinemação.com, você pode deixar o seu comentário no post desse podcast, assim como você pode também ver outros posts, outras notícias, outros vídeos, outras críticas que estão lá dentro do cinemação.com. Por exemplo, a gente tem uma novidade agora. Elas voltaram, Dani. Quem voltou? As Matildas estão de volta, olha aí que maravilha. Elas deram uma pausada, né, no final do ano passado ali, a gente teve uma pausa das Matildas e agora a Iole voltou conduzindo esse projeto super legal, essa visão, né, da mulher ali no centro, né, do audiovisual. E ela começa essa nova jornada das Matildas com uma discussão em volta daquele lance da garota legal, né? Aquele arquétipo que aparece até demais nos filmes e séries que acaba reduzindo as mulheres às fantasias masculinas. E elas vão discutir isso. Então olha que bacana. Novo podcast, novo velho podcast na área. Você pode ir lá, ouvir e voltar a comentar também lá junto com as Matildas. Além disso, temos também um outro podcast aqui da casa, o Geração M, que recentemente, né, lançou aí um episódio falando sobre Calafrio e o Mestre do Terror, uma linha ali, né, de HQs e tal, super antiga, que é focada no terror. Eles entrevistaram a galera que faz essas HQs, então é bem legal também essa entrevista, vale a pena vocês irem lá. Tá tudo dentro do cinemação.com. E você sabe que tem uma ação do Cinemação que ficou um pouco paralisada porque a gente teve contratempos, né, chamados de quarentena e distanciamento social, mas que em breve vai ser retomada, e que é basicamente o envio de presentes que a gente manda para todo mundo que contribui com o Cinemação. Então, se você gosta da ideia de ganhar um presente da gente, você pode se tornar um patrão ou uma patroa do Cinemação. E além disso, você ainda vai fazer parte do nosso grupo exclusivo lá no Facebook e no WhatsApp, onde a galera discute, troca ideia, conversa sobre cinema e faz amizade. E para se tornar um patrão ou uma patroa do Cinemação é muito fácil. Você vai no cinemação.com/contribua ou clica lá no botão Contribua que está no topo da página do site, da home do site. Aí você escolhe uma plataforma, tem Patreon, tem Padrim, tem Apoia-se, tem PicPay, enfim, várias opções. Você escolhe, você pode contribuir com a gente a partir de R$1, você já contribui pra gente, já pode ser patrão. Se achar que a gente merece mais, pode contribuir com mais. Quanto mais, melhor pra gente se melhorar cada vez mais e fazer mais conteúdo pra você. Então, entre no cinemação.com/contribua e seja um padrinho ou uma madrinha do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos muito comentário legal e eu vou ler aqui um comentário de um cara que nos dá o prazer de ler seu comentário quase todas as semanas, né, quando sai o podcast, o Alexandre Rodrigues Assunção, que tá ali firme e forte, sempre escrevendo pra gente. É muito bacana, porque quando ele escreve, ele ajuda a gente também a enxergar mais sobre aquele assunto, né? Então o Alexandre mandou um comentário no podcast Cinemação 372, o nosso último podcast, quando a gente falou sobre A Onda, e ele falou o seguinte: Cinemação, o cinema debate. Meus digníssimos consortes, temos um filme pertinente e me surpreendo por não ter sido abordado antes. Pode-se pegar várias pontas, pois eu já comentei sobre esse filme, mencionado pelo meu querido professor Daniel Cury, em suas impecáveis indicações e críticas. E reiterando o que comentei anteriormente, a semente só eclode, a planta nasce e cresce, se o solo e se seu adubo forem favoráveis, alimentando-a, provendo do que ela precisa.
Se vamos chamar de mal, entre aspas, ele não nasce do nada. É estimulado, cultuado, cultivado, tolerado, aplaudido, entre outras formas, pelo que poderia ser chamado de vício social. Esses vícios vão circulando, acumulando no fundo da bacia social como uma sujeira mais pesada que o meio comum. Então, de repente, quando há uma agitação, um estímulo, essas impurezas se levantam e contaminam todo o meio, tal qual um líquido cujo fundo que acumulava sujeira ao ser agitado torna-se a sujar. Então, cara, que demais esse comentário. O Alexandre fez aqui uma série de metáforas, né, da planta, da bacia e tal, e eu acho que esse é o grande lance de A Onda. Ele mostra que essa sujeira, ele continua sempre ali no fundo, e é difícil a gente limpar. Provavelmente até a gente não vai conseguir limpar essa sujeira no fundo. O que a gente tem que fazer é perceber quando a água está começando a se agitar, para daí a gente falar, calma, vamos olhar isso daqui, vamos resolver isso daqui. Então achei demais esse comentário, essas metáforas que ele fez. É um jeito muito simples da gente explicar todo esse lance da autocracia, do fascismo e tal, que o filme A Onda aborda pra gente. Demais seu comentário, Alexandre, obrigado. Sem contar que o texto do Alexandre mostra que ele é muito mais inteligente e estudado do que muito ministro, né? Sem dúvida. E eu tenho um comentário aqui da Maria Lúcia Souza, outra pessoa também muito inteligente, que mandou pra gente um breve comentário num e-mail, né? Ela respondeu um e-mail de envio de novidades do Cinemação e ela escreveu o seguinte, ó: só pra agradecer e dizer que como professora de filosofia estou, graças a vocês, revendo pela 1000ª vez A Onda, que tanto divulgamos nas salas, e que adoro os posts sensatos e concisos que enviam. Abraços, sucesso. Então, muito legal, a gente tem estimulado a Maria Lúcia a assistir de novo o A Onda, e espero que ela, como professora, continue sendo professora, porque esse Brasil precisa de bons professores de filosofia, e que continue mostrando esse filme e debatendo ele com os alunos. Obrigadão, Maria Lúcia. E só para deixar claro, né, isso daí que ela falou dos posts concisos e tal, é que você que entra no site do Cinemação, você tem a opção de deixar seu e-mail lá, e se você deixar o seu e-mail, você vai ser notificado semanalmente de tudo que rolou de novo dentro do site do Cinemação. Então a gente envia um e-mail para você falando assim, olha o que rolou durante a semana. Daí a gente envia tudo. Tem podcast, tem notícia, tem os artigos que a galera escreveu e tal. Então você não precisa fazer absolutamente nada, você só precisa ir lá e deixar seu e-mail. Então é por isso que ela diz dessa questão de ser conciso, né? Porque daí a pessoa que quiser pode ir lá e deixar seu e-mail e aproveitar ainda mais o conteúdo do Cinemação dessa forma. Ele é muito louco, ele é muito louco. Vovó, o papai é louco? O que está dizendo, menina? É que ele não se parece com os outros pais. É porque o seu pai tem a mesma idade que você. Meu papai tem a mesma idade que eu. Pois é, gente, para começar esse papo, é importante a gente dizer que a gente pegou esses dois filmes que hoje são sucesso dentro da Netflix, que é o Cela 7 e o 356 Dias. São dois filmes diferentes, né? E dois filmes que, por acaso, não são americanos, né? Isso que é interessante também. Então, primeiro eu queria saber se vocês assistiram os dois filmes, Cela 7 e 356, vocês assistiram, tiveram o prazer de assistir esses filmes? Esse prazer, sim. Menine, assim, eu sempre... Polêmica aqui que vai falar que gostou do Cela 7, tá, gente? Chorei porque sou trouxa. Menina, eu também. Quando o Daniel falou da pauta e veio com o rolê de Cela 7, falei, mas eu gostei de Cela 7. Eu me emocionei, fiquei lá falando lingo, essas coisas então, assim. Mas o Cela 7, a questão é isso, tipo, ele não é, eu não achei ele tão ruim assim, mas eu não entendi o porquê de tanto sucesso, tipo, todo mundo comentando desse filme quando ele saiu. Tudo bem que acho que tem alguma coisa da Netflix, né, assim, da Netflix dar uma... Um up. É, sabe, tipo, ela meio que faz todo mundo querer ver, porque faz o top 10 e todo mundo começa a comentar. Ele não é horrível,
Mas ele também tem umas coisas muito fraquinhas, entendeu? E aí você fala, por que tanto sucesso? Porque todo mundo falando do filme. Cara, não sei lá. Vou falar aqui que eu tenho uma opinião polêmica, porque assim, eu me emocionei horrores com Sala 7, porém, também admito que ele é um filme extremamente capacitista. Então, assim, eu acho que o que esses dois filmes têm em comum é que eles apelam pra duas coisas que o público, em geral, gosta, que é polêmica sexual, que é basicamente o que o 356, 366, sei lá quantos 300 dias são, e a polêmica, enfim, esse personagem capacitista que serve como uma inspiração pras pessoas ditas normais, que é o caso do Sala 7, sabe? É tipo, um é um filme inspiracional e outro é um filme que você tem que gostar em segredo, porque ele tem, tipo, toda essa coisa sexual, 50 tons de cinza proibidão e tal, que é polêmico demais e você não pode admitir que gosta, sabe? Então, mas tem também esse caso, porque os dois filmes são originais Netflix, né? Então, provavelmente os caras têm um banco de dados lá gigante também, falando assim, ó, filme assim, filme assado, não sei o que, vai dar mais assinatura e tal. Que são aqueles filmes que o pessoal fala, né, que são filmes feitos pelo algoritmo, que na verdade não é bem assim, mas é que eles dão esses indicativos, assim. Eu assisti Cela 7, né, que aqui tá como o nome de Milagre na Cela 7, e assisti fragmentos do 356 dias. O Cela 7, pra mim, ele tem esse problema dele ser um negócio muito mastigado, assim. Ele força a mão em alguns pontos que você fala, caraca, ele quer me fazer chorar agora. Sabe aquela coisa de vou subir a música aqui, aí vai chegar aquela emoção e tal, que é uma coisa que você fica meio, já entendi que é pra me emocionar. Agora, ele pega, é óbvio que ele vai pegar, porque conta, né, a história, é um filme turco, e conta a história de um cara, né, o Memo, que ele tem lá algum problema ali, né, tem uma idade mental mais baixa, e ele tem uma filha. E aí, veja, é um cara que tem algum tipo ali de problema, deficiência mental, com uma menina, então a gente tá falando dessa pessoa com uma criança e moram com a avó, uma senhora. Então tem todos os ingredientes assim que pegam no nosso calcanhar de Aquiles, sabe? Que era até um pouco do que a Lari tava falando de fazer aquelas coisas clichês, assim. E eu acho que o filme, ele navega por isso também. E aí o cara, ele é acusado de um crime que ele não cometeu, mas por ele ter essa condição diferente, obviamente que todo mundo vai apontar o dedo pra ele, porque ele não sabe o que ele tá fazendo e tal. E aí desenrola ali uma investigação, né? Vai desenrolando essa história pra mostrar realmente o que aconteceu e ele tentar se livrar da cadeia e tudo mais. E aí é um filme que tem essa questão, né? É um clichê completo, assim. Ele não traz uma coisa nova. Mas eu acho que ele também tem problema, tipo, narrativo, sabe? Sim. Assim, de construção, sabe? Não de narrativo no sentido de que a história é até interessante no sentido de que tem lá todo um elemento que eles conseguem encontrar o cara que sabe da verdade, né, sobre o crime que acham que ele cometeu e tal. Isso até ok, a forma, né, como as coisas se dão, mas eu acho que é mais relacionado à montagem, é umas coisas meio forçadas, e aí, tipo, tem um momento que usa o cara da tal da árvore, que viu uma árvore na mancha na parede, é umas coisas muito pouco elaboradas, assim, sabe? Não é um negócio... Você vê que ele vai ser usado depois, porque eles não falam de nenhum outro personagem, né? É só aquele lá. Sei lá, a visão que ele tem dos presos é tipo, todos os presos são super bacanas e legais e tal. Sabe um negócio que eu fiquei assim, eu não acredito, porque o pessoal conseguiu, a partir desse filme, começar a colocar post falando assim, entenda o final de Um Milagre na Cela 7. Caraca! Mas aí, né? Atualmente, todo mundo quer explicar alguma coisa para as outras pessoas hoje em dia, né? Entenda o final. Assista o filme e você entendeu o final. Um abraço. Não é? Porque eles fazem questão de, tipo, mostrar a solução, daí depois eles repetem a mesma cena pelo olhar de um outro personagem, tipo, é pra falar, foi assim que aconteceu, é isso que aconteceu. E aí você fica, como assim? Eu um negócio que saber o suficiente sobre, tipo, cinema turco pra conseguir saber o quanto disso é uma escolha proposital e o quanto disso tem a ver com o estilo
tipo, de contar histórias dentro daquele cinema, sabe? Porque é a mesma coisa que você assistir, sei lá, cinema italiano, cinema japonês. Tipo, você percebe que existem coisas que às vezes são muito incomuns pra gente, pro nosso olhar de espectador, não só ocidental, mas brasileiro, né? Porque a gente tá acostumado com um certo tipo de cinema, um certo tipo de dramaturgia, um certo tipo de feitura das coisas, e eu queria muito, tipo, conhecer o suficiente pra saber onde estão esses limites e o que é a maneira turca de contar histórias e o que é só o tipo, vamos mastigar o máximo possível dessa narrativa aqui, porque quem tá assistindo esse filme não quer interpretar coisas, quer sentir coisas. Sabe? É um ótimo questionamento, Lari. Achei bem pertinente mesmo. Porque tem até aquele lance, inclusive assim, com o cinema português também, né? Que os portugueses, eles levam tudo muito ao pé da letra, assim. Tanto que virou piada durante muito tempo aqui. Eu acho que assim, vamos pensar assim, o da Cela 7 é turco, e apesar de ser maior parte em italiano ou inglês, o filme 365 Dias é polonês. Então a gente tá falando de leste europeu, ainda que Turquia, metade da Turquia é Oriente Médio, mas enfim, tem um mesmo que tá numa faixa lá. Nesses dois países, você tem filmes completamente diferentes sendo produzidos. Mas eu acho que os dois seguem um padrão que é o famoso padrão do, digamos, vamos chamar assim de, que antigamente se usava o termo filme pra TV, que é um padrão novelão, sabe? Porque vamos combinar, a gente tá no país que faz provavelmente algumas das melhores novelas do mundo, né? E esses filmes têm um padrão, mais ou menos, dessas novelas europeias, dessas novelas, sabe assim, que é uma coisa meio brega e ao mesmo tempo sem tanta preocupação, entendeu? Eu vejo muito mais isso, entendeu? Nesses dois filmes. Eu tenho assim um infiltrado no país Polônia, né? Eu tenho um infiltrado no país Polônia. Darlan falou que quando 365 Dias passou nos cinemas lá no ano passado, que foi um fenômeno, assim, que ficou muitas semanas em cartaz, porque as pessoas realmente adoram essa história. Parece que a trilogia também é um super sucesso lá, né, a trilogia de livros, e que, tipo, a galera foi pro cinema, assim, como se fosse um grande evento, ver aquilo na tela, e eles ficaram super satisfeitos com o resultado final da história. Sabe? Mas então, assim, eles não têm muito padrão, porque quando tava passando Mamma Mia 2, o homem faz a piada, Polônia! E aí Darlan falou que eles riram no cinema, não faz sentido. Então, mas por isso que eu acho que esse questionamento da Lara é interessante mesmo, porque a gente não tem esse conhecimento de como é a cultura, né, turca e tal, polonesa, nesse sentido de o que eles consomem de entretenimento. Às vezes é uma coisa um pouco mais mastigada mesmo e tal, que às vezes pra gente, né, soa como cafona, mas pra eles é uma coisa legal. Eu sei que, tipo, o turco também produz muita teledramaturgia, muita novela. A Bandeirantes comprou um monte, né? Bandeirantes comprou um monte, exatamente. Então isso, enquanto o Dani tava falando, pra mim fez sentido um estilo mais novelão, porque, tipo, eu consigo facilmente imaginar a Globo Filmes produzindo um Milagre da Sala 7. Sabe? Porque eu acho que é o mesmo, enfim, com algumas escolhas diferentes. E aí o mesmo ia ser o Tony Ramos. Então, mas na verdade, tem um padrão, mas e se parar pra pensar, pega, por exemplo, sei lá, as maiores bilheterias recentes do Brasil, tipo... Minha Mãe é uma Peça. Minha Mãe é uma Peça, Minha Mãe é uma Peça 2, passa em algum desses países, o pessoal vai falar, gente, que merda é essa? Né? Sim, exato. Eles não sabem o valor que a Dona Hermínia tem pro cinema nacional, que é maravilhoso. Exatamente. Então, e assim, e a gente, você pode até, sei lá, eu posso até ver e falar assim, é uma bobagem, mas eu vou dar risada, entendeu? Tipo, óbvio. Então é meio que isso, sabe? Só que eu acho que existe uma diferença também entre o filme fazer sucesso, tipo, conquistar um público e só parte de um fenômeno, né? No caso desses 365 dias aí, ele faz parte de um fenômeno, né? Porque tem os livros, que nada mais são do que... Pra mim, esse filme, o filme é basicamente uma mescla de 50 tons de cinza com A Bela e a Fera, né? A Bela e a Fera, 50 tons de cinza e por consequência, Crepúsculo. Mas o Crepúsculo deu uma perdida, assim. É muito louco isso. Tô cada vez mais convencida a assistir esse filme, impressionante. Não, Jovem, faz isso com você não. Não faz isso com você não. Então, sabe por causa de quê?
eu fiquei sabendo que as cenas de putaria ainda foram cortadas no Brasil, então não tem nenhuma coisa interessante pra gente poder assistir direito. Não tem. As cenas foram cortadas? Foram, menino. Aquele cine privê que aparece ali, aquilo ali é todo dia. Aquilo ali é terça-feira pra mim. Não, então. Darlan, que assistiu a versão original no cinema, falou que tem uns negócios a mais violentos. Não é só rolada na goela igual aquele homem da aeromoça, não, menino. Nossa, mas tem uma cena forte ali no iate também, que rola mas depende do que é forte pra gente, né? Pra mim, é o que eu falei, é terça-feira. Pra mim, eu só tava preocupado com o funcionário do iate, que tava só querendo um momento de paz, e aquelas pessoas transando o tempo inteiro onde ele tava. Um inferno na vida daquele homem. Eu pensei nisso também. É verdade. Não, mas sabe o que eu pensei também? Eu falei, gente, tipo, se fosse pra ser um filme erótico de verdade, porque tem uma hora que tem um amigo do cara que conhece a amiga da menina. E ele só tem um flertezinho. Eu falei, gente, se fosse um filme, se fosse ser erotismo mesmo, eles tinham que se pegar, entendeu? Porque filmes eróticos, eles não tem só o casal principal fazendo sexo. Eles têm, tipo, umas variedades pra dar uma respirada no casal principal, entendeu? E não teve. Eu falei, gente, faltou, né? Sei lá. Ô, Edu, faz pra gente uma sinopse do que é o 365 dias. Cara, é o seguinte. Uma sinopse. A sinopse desse filme é essa. Esse homem lá, mafioso italiano, supostamente muito maravilhoso, muito interessante, muito incrível, ele tá discutindo negócios com o pai dele numa ilhazinha ali da Turquia, e aí eles sofrem um ataque, né? Eles levam um tiro, e aí ele tem uma experiência de quase morte. Só que quando ele tava quase morrendo, ele viu uma minazinha na praia, andando, né? Livre, leve e solto, fazendo aquele comercial de adoçante. E aí, esse homem teve essa experiência de quase morte. Aí passa 5 anos, esse homem fica obcecado com essa mulher. Um dia, ela tá indo pro aeroporto, ele vê ela na rua, e o que ele faz? Ele sequestra ela, leva ela pra caverna dele lá, e fala assim, eu vou fazer você se apaixonar por mim em 365 dias, você não vai sair daqui. E aí o resto é uma punhetação horrível, uma cena de desperdício de água, com o chuveiro aberto, com as águas caindo o tempo inteiro. Essa mulher que fala que não quer nada com esse homem, gastando rios de dinheiro, comprando roupa, passando sorvete, fingindo que tava chupando rola, mas era sorvete. Uma bagunça. E aí tem esse trepa-trepa no iate. É uma loucura. E aí, essa mulher fala pra esse homem assim, eu não preciso de 365 dias pra me apaixonar por você, porque já me apaixonei por você nesse relacionamento abusivo horroroso. Caraca, tá aí, é o filme inteiro. Sim. Nada acontece, as pessoas transam, tem abuso. É isso. É isso. O filme tenta pagar uma de que ela é, tipo, poderosa, que ela vai... Só que não, ela é uma bosta. E é tudo tão bosta. É tudo tão bosta, Larissa. É tudo tão bosta. Que essa mulher, ela fica, sei lá, uns 7 meses desaparecidos. Ela volta pra casa, os pais dela cagam na cabeça dela. E a melhor amiga dela, com quem ela dividiu um apartamento, fala assim, mulher, tu sumiu esses meses tudo. Aí ela fala assim, menina, fui sequestrado por um homem que ficava dando perocada na goela dos outros. Aí a amiga dela acha que é o maior romance, o romance ultimate, e fala assim, tá tudo show. Pô, que cara maneiro, me apresenta ele. Pelo amor de Deus. Fora o lance dos desmaios, né, Edu? Olha, que chacota, meu pai. Eu tô passando mal, Are you lost, baby girl? Why am I here? I want to get out now. Afraid this is impossible. You have 365 days. I'll do anything so you can fall in love with me. Mas tem uma coisa que daí eu acho que é pior em 365 dias, porque assim, o Cela 7, ele tem uma coisa ele ainda se propõe a passar uma mensagem de superação, de preconceito, sabe, ele ainda mostra alguma coisa, ele ainda tem alguma coisa ali pra passar. Agora, 365 dias é um troço que ele não conecta nada, é como o Edu bem falou, assim, é um relacionamento totalmente abusivo,
abusivo. Cara, não tem mensagem nenhuma ali, assim. É uma coisa muito, muito superficial, cara. Eu fiquei indignado com a construção final, porque eu não sei, tudo bem que diz que vai ter continuação, eu obviamente não tô muito interessado em saber o que acontece depois dessa história, mas a construção termina de um jeito que parece que a menina morreu. Morreu, exatamente. Só que é de um jeito tão bosta. Tipo, não tem nenhuma um elemento que faz assim, nossa, o que pode ter acontecido? Não, é tipo, do nada corta. E aí mostra um cara, tipo, triste que recebeu a ligação. Aí você fala, o que é essa ligação? Não sei. Então, sabe, tipo, porque assim, vamos fazer comparativo. O Cela 7. O Cela 7 tem só um problema de timing, né? Chega o cara lá, chega o chefe da polícia / prisão, chega pra menininha, entrega um negócio, tipo esta caixinha pra você, você acha que é do velho, e aí faz do nada um flashback. Aí esse flashback do nada, dá 3 segundos, você fala, já saquei, o velho vai morrer no lugar, beleza, já saquei. Então só um timing ruim lá e tal, que uma ediçãozinha já dava uma melhorada. Só que o 365 dias não, tipo, ele é, acho que, sei lá, não tem o que mudar naquilo. Ele é de um jeito que termina simplesmente do nada, assim, é pior do que fim de episódio de novela e série, sabe? Porque é isso, tipo, porque se fosse uma série, você não ia dar pro próximo episódio. Falar, não quero ver, porque não dá nem um cliffhanger, entendeu? Então, olha... Ele só acaba. Cara, e tem uma cena que, tipo, ele leva esse negócio do relacionamento abusivo a um nível, assim, porque o cara pega a menina, leva ela pra um quarto, algema ela na cama e não sei o quê, tenta seduzir ela no momento ela tá negando, não quero. Tenta seduzir a controvérsia, né? A controvérsia, exatamente, bem forçado. Aí ele pega e fala assim, tá bom, você não vai liberar? Então eu vou te mostrar o que você está perdendo. Puta que pariu, que lixo! Ele chama uma garota de programa pra fazer sexo oral nele, na frente dela, pra que ela sinta o que ela está perdendo. Cara... Isso é errado em tantos níveis, em tanta, tipo, sério. Por isso que eu não consegui assistir o filme assim direto. Eu fui pulando ele e chegou uma hora que eu simplesmente desisti dele. Eu falei, não dá, não vou conseguir. E a forma como eles colocaram o cara, do tipo assim, tem um momento que ele meio que fala que ele não se controla porque ele realmente é muito bruto, né? Com quem diz, ele é da máfia, então ele não consegue ser um cara bacana. Bosta, né, gente? Tipo, que pra mim, aquilo, o filme tá gritando, assim, que ele se inspirou no 50 Tons e que ele quer usar essa mesma relação, que no 50 Tons já é super problemática e já era uma bosta. Ou seja, ele é uma cópia bosta de uma obra original que já é péssima. Foi muito engraçado que você começou a falar, o filme tá gritando, e aí a minha mente completou, o filme está gritando que na verdade esse cara tem um pau minúsculo. Eu ia falar isso! Que aí ele sente necessidade de se autoafirmar o tempo inteiro. Caraca. Aí o cara, ele deve ter, tipo, um canudo ali. Mas, enfim, o que eu ia só comentar eu não sei se alguém fez essa pesquisa, mas só pra confirmar pra mim uma coisa, esse livro originalmente foi escrito por uma mulher, né? Eu acho que sim. Deixa eu confirmar aqui, porque a gente já tinha feito até um passo a passo do que vem por aí, né? Então, porque assim... Porque vocês foram falando e tal, e me deixa chocada, mas ao mesmo tempo não me deixa surpresa, porque eu já vi tanto isso na literatura erótica, né? Tanto isso em livros hot, em romances contemporâneos, especialmente assim, porque, por um lado, a gente comentou sobre isso na época, quando a gente tava falando sobre o lançamento dos 50 Tons de Cinza, né? Foi uma coisa que foi muito comentada, e eu sempre bato um pouco nessa tecla, porque eu acho que, por um lado, tem uma coisa bacana que os 50 Tons de Cinza trouxe, que foi uma popularização de um gênero que era muito... Qual que é a palavra que eu tô procurando aqui? Mas, tipo, muito ostracizado, né? Muito hostilizado. Porque o falar de sexo para mulheres, né? Mulheres falando sobre sexo, construindo as suas fantasias sexuais e tal, isso era uma coisa que tinha um tabu muito grande. Então, por um lado, tem essa coisa da liberação sexual que eu acho interessante, e você acabou abrindo espaço para, enfim, obras legais ganharem mais destaque, porque era uma literatura que sempre existiu, mas nunca existia em grandes redes, nunca existia em grandes livrarias, em grandes editoras e tal. Mas, por outro, tipo, você também popularizou, a partir de 50 Tons de Cinza, toda uma geração
de autores e uma geração de leitores que acha que, tipo, abuso é a mesma coisa que romance, sabe? Exato. E é uma coisa que a gente já via, é muito doido isso, porque eu lembro, eu tenho memórias das primeiras coisas que eu li na internet no Orkut, assim, há 15 anos atrás. Eu me lembro de já ler coisas problemáticas no Orkut, e aí você não tinha essa discussão em, tipo, 2003, 2004, mesmo antes de 50 Tons de Cinza existir, você já tinha romances abusivos que eram vendidos como sendo grandes histórias de amor. E aí, depois de 50 Tons de Cinza, isso, tipo, explodiu de tal maneira, porque você tem uma visibilidade enorme, uma passação de pano muito grande pra uma coisa que é extremamente problemática. Então, tipo, se essa mulher pode fazer isso, por que ninguém mais pode, né? E aí você cria essa noção de que tá tudo bem você fantasiar com certos níveis de violência, porque é só fantasia. Só que você esquece, tipo, da quantidade de gente que se forma a partir disso, né? Das mensagens que isso passa, que não tem a ver com a fantasia. Tipo, pra mim, esse rolê de, sei lá, você não quer dar pra mim, e aí eu vou lá e chamo uma puta aqui pra eu comer ela na sua frente, que poderia estar apelando pra um rolê de voyeurismo, você não tá apelando pra esse rolê, você tá apelando pra uma violência, sabe? Exato, Sim, exato. até porque a mulher está algemada e tá com aquele rolê do bastão que Christian Grey usa, que abre assim, que deixa a moça com a perna toda aberta. Tá assim também a moça. E é uma autora mesmo, viu, Lari? É isso mesmo, Blanca Limpinska. Eu fico muito triste pensando nisso, porque assim, eu não sou uma grande consumidora de literatura hot, eu leio algumas coisas de vez em quando porque eu acho que é divertido e é uma coisa bem desestressante pra ler às vezes, e eu gosto de, em uma literatura que fala sobre fantasias e fala sobre sexo de mulher pra mulher, mas ao mesmo tempo é muito difícil, às vezes, achar coisas onde essa sexualização, essa fetichização não seja feita de uma maneira problemática, porque eu acho impressionante como, tipo, você tem muita mulher escrevendo sobre sexo para leitoras mulheres e a gente ainda escreve sobre sexo sob uma perspectiva masculina, sob uma perspectiva que coloca mulher enquanto serva sexual, que coloca mulher enquanto subserviente, enquanto protagonista de violência, o sexo enquanto uma violência exposta, uma violência imposta à mulher. Então, e aí é foda, porque, tipo, eu odeio o fato de que coisas como 50 Tons de Cinza ou 365 Dias façam sucesso, mas eu também entendo que, tipo, faz sucesso porque você tem um ciclo vicioso de gente que consome e continua produzindo aquilo. Quanto mais gente produz, mais gente consome, quanto mais gente consome, mais gente produz. E aí você dá esse espaço, sem fim, justificando que você tá, na verdade, tipo... Porque tem muita gente que justifica, tipo, é uma libertação sexual feminina, é um grito de liberdade. Gente, não é um grito de liberdade, sabe? Tá mostrando... dando pano pra um filme que é mega violento com mulher, caralho. Exato. E deixa só eu classificar bem ela, né? Porque ela fez os livros, escreveu os livros, é uma trilogia, mas ela é uma autora branca, heterossexual e tal, que se inspirou realmente ali, né, em 50 Tons e tal. E aí fizeram essa adaptação dos livros dela dentro da Netflix. O filme tem, além dessa história super rasa e tal, e que vai passar por todos esses contornos aí abusivos e tal, ele pesa um pouco mais a mão nessa questão erótica, como o Edu falou. Talvez a versão polonesa seja até mais hardcore e tal do que o que a gente tem aqui na Netflix, mas eles flertam com isso, eles tentam mostrar querer mostrar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, e tem uma outra questão que eu acho interessante da gente observar, e aí eu queria até fazer o papel do advogado do diabo aqui, porque eu gostaria realmente que vocês tentassem me explicar. Porque quando eu comecei a assistir esse filme, eu fiquei, assim, extremamente incomodado. Principalmente quando você começa a se debruçar em causas feministas, quando você começa a se debruçar nessa questão de identidade de gênero e tudo mais. Aí você vai ver um filme desse que é estritamente heterossexual. É um filme com essa relação totalmente abusiva e tal, que não, pra mim ali não tem nada de mágico e tal, mas o que me choca é justamente assim, ter um grande grupo, inclusive de mulheres, que olham isso e falam assim, tá, você não precisa olhar bem a história, mas tem um lance ali da pegada do cara, tem o lance da sedução e não sei o que. Vocês conseguem enxergar isso? Porque eu tenho sérias dificuldades em olhar isso e falar, nossa, é um filme que pode inspirar de algum jeito, nem que seja tipo, nossa, vou pegar minha esposa aqui e vou usar algemas com ela. Eu não consigo, cara. Então, eu não assisti ainda uma série, mas pretendo assistir
assisti, que é uma série da Hulu, que chama Normal People. Alguém já viu? Ai, é um ícone, gente. Que série maravilhosa. Então, e assim, eu só de ver trailer e vi umas cenas e tal, eu já percebi que, tipo, tem uma química absurda entre os personagens, os protagonistas. Eles são maravilhosos. Então, e é muito louco isso. Eles são os cristais. Então, e é isso, tipo, a questão é essa, tipo, dá pra sacar, e no filme, nesse 365 dias, você vê que, tipo, não existe uma química, né? É uma coisa que você fala, meu Deus, os dois estão, sabe, se desejando, ou se sei lá o quê. Não, é simplesmente eles estão lá, estão atuando, também não vou dizer que... Então é uma atuação medíocre, assim, ou mediana. E é isso, entendeu? Tipo, você não... Então, mas como que você justificaria sabe, esse sucesso, essa visão que algumas pessoas têm de falar, meu, é um filme que, apesar de ser tosco, apesar de ter um roteiro ruim, apesar de tudo isso, ele é um filme que sei lá, que excita, por exemplo. Eu acho que a maioria das pessoas vai ver o filme atrás dessas cenas, né? Até vi umas piadinhas, né? Tipo, no Twitter, o pessoal fala assim, estou assistindo 365 dias por causa da história. A história, 2 pontos, e a foto do cara sem camisa, né? Como que chama o cara lá? A história do filme é isso, é o cara sem camisa. O nome dele é Morrone, ele deve ser parente da Juliana Morrone. Olha, eu só queria dizer uma coisa. Se tá naquele top 10 da Netflix, se tá aqui naquele top 10, foge porque é muita cilada. 98% do que tá ali naquele top 10 é bosta. Sim. Não assista. Pule fora. Tá ali no top 10, você sabe que é o creme de la creme da bosta. O churume escorrendo é o top 10. Foge. Então, e é isso. E aí agora, quando o top 10 da Netflix aumenta isso, né? Porque muita gente vai atrás do top 10 pra ver o que estão vendo mais. Mas eu também acho que esse filme fez muito sucesso porque ele está na Netflix, entendeu? Ele fez sucesso porque as pessoas podem dar um clique. Isso sim, tudo bem. Eu sei que na Polônia fez muito sucesso porque é um fenômeno. Mas acho que fora dele porque eu posso dar um clique, ver os trechos bacana, entre aspas, os trechos sexuais, e parar, entendeu? E daí tá todo mundo comentando no Twitter, todo mundo comentando na rede social, mas tem uma outra coisa, Dan, porque assim, ó, eu acho que não é só essa coisa de ser um conteúdo acessível. Talvez a Lari consiga explicar pra gente, por ser autora e tal, né? Então eu queria saber assim, Lari, olha só, é um filme que, será que ele não pega pela mão também essas mulheres e tal, que são mais conservadoras, que vem nesse filme, de repente, uma possibilidade de você explorar um pouco mais a sua erotização, de poder ver uma cena de sexo em um filme, tá na Netflix, você não tá acessando um site pornô nem nada e tal. Será que ele não tem isso? Porque, assim, é um filme que ele tem o pé fincado nessa relação hétero, cis, brancos, pessoas lindas, magras, fortes, tipo, é tudo de clichê possível o filme traz. E aí, como tá na Netflix, um canal aberto ali, fácil acesso e tal, talvez tenha um quê, assim, de conservadorismo, você não acha? Tem muito. Eu acho que a gente pode usar o exemplo de como a Amazon possibilitou, por exemplo, que o gênero dos romances eróticos emergisse. Porque o que a Amazon faz? Ela te dá a possibilidade de você ler um livro sem mostrar a capa, né? Você tá lendo no seu tablet, você tá lendo no seu e-reader, você tá lendo no seu celular. Então imagina, você tá lá no metrô indo pro trabalho, lendo putaria pesadaça, sabe? Tipo, ali no seu celular, enquanto você está pegando a linha 1 do metrô. E ninguém vai saber. Você não tem que segurar aquela capa maravilhosa com, tipo, um cara seminu e, sei lá, uns cavalos no fundo, uma chama pegando na contracapa, sabe? Porque, bem ou mal, existe, tipo, um certo nível de publicidade no você carregar um livro. E você estar lendo uma coisa no seu e-reader, às vezes é tipo, você pode falar pra alguém, tô lendo, sei lá, Dom Casmurro, sabe? Aí, e você não tem como, tipo, enganar a pessoa, né? Se você tá com um livro físico, que eu acho que é o que o e-book te traz de vantagem. E isso foi, eu acho, que um dos grandes diferenciais que fez com que essa literatura emergisse. Porque para muita gente, o ler e o consumir, não vou usar como pornografia porque não é, mas assim, o ler erotismo, né, consumir erotismo, especialmente para mulher, é um tabu gigantesco. Então você poder fazer isso com privacidade te dá um senso de liberdade muito grande. E eu acho que o fato de estar na Netflix colabora muito, assim. Porque lembra na época em que 50 Tons foi pro cinema,
em que, tipo, tinha todas as piadas, né? De, tipo, teve o rolê da mulher que levou o pepino pro cinema, né? Dos brinquedos, das coisas que as pessoas viam nas sessões, enfim. Sim. Mas se a gente for parar pra pensar, tipo, de filme mainstream, né? Eu consigo pensar em outros filmes que tenham, que não sejam eróticos, romances eróticos, mas tenham conteúdos eróticos que tenham ido pro cinema. Mas lance mainstream mesmo foi só 50 Tons de Cinza. Então você poder fazer essa escolha de assistir um bagulho, né, de fazer assistir o filme pela história e a história ser o cara sem camisa, né, comendo meio mundo na privacidade da sua casa, seu marido não vai saber, sua família não vai saber, ninguém vai ver que você tá indo pra lá, você não tem que, tipo, confrontar o pessoal da igreja sobre você tá vendo putaria em casa, ninguém vai saber o que você tá consumindo na Netflix, então tem um pouco dessa privacidade que beneficia a galera mais conservadora. E eu acho que o modelo de relacionamento, o modelo de erotismo que a gente constrói, né, que a gente constrói não, mas assim, que faz sucesso não, em todas as plataformas, é um reflexo direto de quem são as pessoas que estão consumindo aquilo. Porque, bem ou mal, assim, a galera que mais consome, eu falo isso por experiência, assim, pela quantidade de gente que eu já vi em evento, pela quantidade de gente que eu já conheci, que eu observo, tipo, em grupo de leitores. 90% do público de romance erótico é um público mais velho, é um público de mulheres heterossexuais, de mulheres conservadoras, de mulheres que veem uma certa liberação sexual naquilo e uma liberação de pensamento que elas não experimentam em casa, mas elas também estão procurando uma segurança naquela saudade narrativa. da que não vivemos. Exatamente. Então, tipo, o que elas vão procurar? Elas vão procurar um relacionamento que seja hétero, elas vão procurar um cara com pegadas, elas vão procurar né, fortes emoções, uma coisa que fuja completamente da realidade delas, mas que tem ainda um certo padrão que elas conhecem e que é familiar, que é esse padrão de você ter uma vida em que você tem, tipo, um cara que cuida de você, né? Porque, na real, é isso que, tipo, que esses romances, eles tentam espelhar. Não é eles não acham que eles estão sendo abusivos, é um cara que está cuidando de você, é um cara que quer, tipo, te tratar como uma rainha e quer, né, ele quer ser tudo pra você, só que leve isso ao pé da letra. When you wake up, you don't know that today will be the day to change your life. Grace, please tell me what happened. What did he do to you? I've been so lonely since my divorce. I want to love somebody, I want to be loved. You need to get the hell out of this house and meet somebody. O lado de você abrir a possibilidade para que a pessoa se conecte com essa sexualidade e tal, eu vejo até como uma coisa positiva, como você mesma falou, assim, tipo, é difícil, a mulher ainda tem muito tabu em relação a isso, né, com essa exploração da sexualidade e tal, principalmente dentro desse meio mais conservador. Então, esse lado eu até acho interessante. O problema é que obras como essa, ela acaba reforçando um estigma ali que não é tão positivo assim no todo, né? Sim, mas se você for para pensar, tipo, é o que a galera tá consumindo, porque se você continua tendo essa produção, é porque continua tendo procura. É. E eu já vi romances, né, eu consigo falar com mais experiência sobre literatura, e eu já vi romances eróticos muito bons que não tem, assim, 1% do reconhecimento que um romance erótico muito lixo tem, porque você pega essa fórmula, que não só a fórmula que já existe, mas também o que esse público tá procurando, sabe? É uma coisa que se retroalimenta. Enquanto tem gente procurando, tem gente consumindo. E às vezes você tenta produzir uma coisa diferente, não tem a resposta do público, porque o público não quer consumir aquilo, sabe? Eles querem continuar consumindo a mesma fórmula e o mesmo negócio problemático, porque é isso que elas estão doutrinadas a fazer, sabe? Você sabe que você falou isso, e daí você tava falando, e a primeira imagem que veio na minha cabeça é aquela cena do Divertidamente, quando a mãe lembra daquele latino, lembra disso? Divertidamente. Que ela tá ali vivendo a vida dela, e aí de repente uma das memórias dela fala assim, viu, olha o relacionamento bosta que você tem, ó, aqui ó, vamos lembrar do latino lá. E aí aquele cara, tipo, é isso, é esse estereótipo, é o moreno com a barba por fazer e tal, falando venha comigo e tal, sabe assim. Ah, ele chama ela de, nem sei como que é em inglês, gatinha, traduzindo pra gatinha. Baby girl. Uma coisa assim, baby girl, Baby
E reforça e essa ideia também do que faz parte até das fantasias, né? Que é do homem rico, né? Tipo, absurdamente rico. Não, nunca você vai ver um pornozão desses, um livro hot com um cara assalariado normal, fudido, que pega ônibus. Nunca. Exato. É sempre isso, então reforça essa coisa. E em alguns casos, realmente, eu acho que pode ser tipo o equivalente a você assistir uma fantasia, né? Fantasia, literalmente, fantasia de mundo fantástico. Tipo, é isso, né? Tipo, você só querer aquela coisa pra ver aquele momento, viver aquele filme só e pronto. Mas é isso, ele não permite nem alguns apontamentos de coisas que podem ser diferentes, né, sei lá. Mas eu tava pensando aqui, sabe o que eu lembrei? De filmes de um filme que eu gosto e outros dois que são ok's e que saíram numa mesma época. E que eu acho que são, assim, tem uma coisa de sensualidade neles, mas que eu acho que não pega tanto muitas pessoas, ainda mais esse público, né, que a gente tá falando da mulher mais conservadora e tal, que são aquelas comédias românticas, que eu gosto muito daquele, como que é, Amizade Colorida, né, do Justin Timberlake e a Mila Kunis, acho muito legal esse filme, e tem uns outros dois que saíram meio que no mesmo período, que é um com o Jake Gyllenhaal e a Anne Hathaway, e tem um outro o Dia com o Jim Sturgess. O da Anne Hathaway é Amor e Outras Drogas. Isso, Amor e Outras Drogas, e tem um que não deve ser bom, porque é com Ashton Kutcher, que é com Ashton Kutcher e a Natalie Portman. Todos eles têm o mesmo sexo sem compromisso, premissa, né, do sexo sem compromisso, do casal, e aí é uma comédia romântica. E eles costumam ter algo de sensual, assim, sabe? Mas é engraçado porque por eles terem um tom de comédia, e aí podem ser problemáticos ou não vou lembrar de detalhes, então, sei lá, não sei até que ponto eles trazem algum tipo de, enfim, de relação minimamente saudável, ou sugerem uma relação mais saudável ou não, mas o fato é que nesse tipo de filme você pode ter isso, mas ao mesmo tempo o fato de ele ser engraçado, de ele ter uma pegada mais de comédia romântica, ele provavelmente não é tão excitante. Eu acho que o que dá o senso de proibidão para um filme tipo 365 dias é justamente ele ser tipo, né, supostamente ou de maneira muito tosca, ele é dark, né? Ele é tipo aquele clima de... ele se leva a sério, né? Se leva super a sério, né? Exatamente. Mas deixa eu te perguntar, Edu, porque você tava falando do Normal People, né? O Dani começou falando do Normal People e aí você falou muito bem, assim, elogiosamente dessa série. E eu tava vendo aqui que Normal People, ela também é uma adaptação de um livro, também escrito por uma mulher, pela Sally Rooney. Uhum. Qual que é a diferença, assim, que você vê? Porque, assim, tudo bem, a série você vai ter mais horas ali, né? Mais tempo de desenvolvimento dos personagens. Mas a gente tá falando de duas obras, tipo, são 2 livros escritos por mulheres, obviamente com um jeito diferente de escrever, mas tem alguma coisa ali na essência que tornam as obras radicalmente diferentes, certo? Sim, e o que acontece? O bom do Normal People é que são episódios curtíssimos, né? São episódios de 20 minutos. São 12 episódios de 20 minutos. Ela é uma série super rápida. A diferença do Normal People pro 365 dias é porque desde o momento 1 da série até o final, ela estabelece uma relação de amor verdadeiro entre os dois personagens. É estabelecido a relação de amor que eles têm, ainda em momentos que a história brinca muito com o momento que eles estão juntos como um casal, em outros momentos que eles não estão juntos, mas que o sentimento sempre tá permeando ali. Ela trabalha também com a questão do fato da Marianne, que é a personagem feminina, ter um problema de autoestima baixa, que ela não se vê como merecedora, ela não se vê como bonita. Então, eles jogam essas coisas, assim, em alguns momentos. Inclusive, tem uma parte na série que pra mim é uma parte muito pesada, e olha que eu não sou mulher. Que, tipo, ela tá fazendo um estudo na Suécia, e aí ela se envolve com um fotógrafo, e o rolê do cara é ser dominador. Então, ele abusa dela, ele amarra ela fala que tá sentindo dor, ele manda ela ficar amarrada, não deixa ela tomar banho, umas coisas assim que são super desagradáveis. Mas a essência da história acaba não sendo focada nisso. Então, assim, é radicalmente diferente por ser focado numa relação de amor e não numa relação de eu sou o seu dono ou uma relação de amor extremamente doentio. Então, mas vai pra essas cenas também de sexo e tal, assim, tem... Só em 2 episódios, assim, tem um episódio, assim, cenas de sexo entre os protagonistas, tem bastante. O segundo episódio é uma fudelância maravilhosa, assim, 27 minutos, fudelância, né? Tem um monte, mas...
acaba... Eu digo isso porque eu vi 50 Tons, eu vi esse do 365 Dias, já vi outros conteúdos com cena de sacanagem. E a cena, o momento ali deles, as transas e tal, acho que é uma coisa muito mais relacionável com o real do que é uma coisa extremamente bizarra. Eu acho que fica muito naquela coisa do dia a dia, do você imaginar que, tipo, aquilo poderia acontecer na sua vida, sabe? Aquilo pode acontecer com você, é uma coisa trivial, sabe? E não tem nenhuma glamorização, porque eu acho que, principalmente os 50 Tons e o 365, eles têm muito essa questão de glamorizar aquele ato. E no Normal People, a proposta é ser normal, não tem a glamorização. Tem porque as pessoas fazem sexo, as pessoas se amam, elas vão se relacionar, entendeu? E em algum momento vai ser aquela coisa mais tranquila, no outro momento pode ser uma coisa mais diferente, vai inovar, vai colocar um negócio aqui, tirar um negócio ali, mas dentro de uma normalidade, sabe? Não tem a glamorização, é a realidade. Entendi. Pelo menos do meu ponto de vista, né? Tipo, é no quarto normal, não é no iate, no meio do nada. Sim, exatamente, é no quarto. Preocupado se a mãe do menino vai chegar, sabe? É uma coisa dentro da normalidade, de jovens. Sim. Não, eu acho que fica muito claro, assim, quando a gente resolveu, né, pensar, falar sobre isso, é a diferença de estrutura, porque o Cela 7, apesar dele ter problemas ali, principalmente na montagem, roteiro e tudo mais, ele é um filme que, tipo, ele tem isso, né? Ele tem uma mensagem, existe alguma coisa ali que a gente pode tirar do filme. Agora, no caso de 365, eu acho que ele ultrapassa quase que uma barreira mesmo, sabe? No caso, a gente pode tirar o filme por completo. Pois é, porque assim, é muito difícil a gente olhar para um filme desse e falar, não, olha, veja, esse filme ele é bom por causa disso. Eu acho que existe esse lado que a Lari bem trouxe pra gente, que é o acesso à sexualidade, talvez, sabe, abrir a possibilidade de existir algum tipo ali de visão, sabe, pro lado sexual, principalmente esse, o feminino, o conservador e tal. Mas, ao mesmo tempo, o fato dele caminhar para aquilo, para ser um relacionamento abusivo e tal, eu acho que ele acaba reforçando outros pontos que dentro do próprio conservadorismo, assim, precisam ser combatidos, entendeu? Que é justamente essa questão desse relacionamento abusivo, assim, o homem como provedor, o cara que é o dominante, ele que estabelece as regras e tal. A mulher não tem voz no filme, né? Sim, mas aí você tem também uma questão, só fazendo um adendo aqui, porque eu sou a pessoa que, né, estou presente aqui para falar mal do patriarcado, né, gente? Que existe uma conveniência muito grande em você liberar a mulher sexualmente, mas ainda controlar ela pelos esquemas do patriarcado. Porque é isso, sabe? É tipo, olha aqui como você está sexualmente liberada desde que você seja subserviente. Então, tipo, é essa mensagem que essa liberação sexual passa, sabe? E é esse o grande problema da gente ter um machismo tão enraizado na nossa sociedade, é que, tipo, até pra você, até o lado bom das liberações, elas precisam passar por uma lavagem muito grande de conceitos para você entender que dá para você fazer isso sem se conformar com padrões de gênero, sem você se conformar com as expectativas machistas, você fazer isso de uma maneira que seja boa pra mulher, sabe? É isso que é foda, porque tá tão intrínseco na nossa sociedade que a gente ainda não aprendeu, mas ainda são poucas as pessoas que contam histórias de mulheres para mulheres com uma perspectiva feminista, e você não tem esse espaço midiático porque não é uma narrativa conveniente. Você não quer criar uma geração de mulheres que pensam em si, uma geração de mulheres liberais e feministas. Você quer criar uma geração de mulheres que se considera sexualmente livre o suficiente para servir loucuras na cama, mas só desde que seja só pro seu marido. Então tem uma diferença aí também. To the moonlight, let your memory lead you. I haven't seen you before, have I? Open up and tell me if you find there the meaning of what happiness is.
tava falando sobre filmes ruins, né? E aí, além desses dois, eu assisti recentemente um filme na Netflix também, que se chama O Limite da Traição. Eu assisti um total de 5 minutos deste filme. Uma bosta! Uma bosta também! Esse filme é um lixo! Tyler Perry, eu te odeio! Pois é, cara, porque, olha, o Tyler Perry, pra quem não sabe, ele é um cara que ele faz muitas produções americanas e tal. O cara ganha muito dinheiro. Desculpa te interromper, Rafa. Assim, o Tyler Perry tem todos os méritos do mundo por ele ser um homem negro foda. Ele criou um estúdio, porque a galera de Hollywood queria dar dinheiro pra ele, você quer atacar? Ele criou um estúdio lá, o Tyler Perry Studios, mas o problema é que ele só faz lixo. Exatamente. Os filmes dele são de muita baixa qualidade, assim. E aí, esse filme, O Limite da Traição, conta a história de uma senhora. O filme é legal nesse sentido, né? Porque é um filme que todos os protagonistas ali são pretos e tal. Você tem uma senhora, né? Que acaba se envolvendo com um cara mais novo. Gente, Rafael, por favor. Aquele homem tinha cara de 7'1". Aquela tia tinha que ter olhado pra ela e falar: meu filho, você é um pilantra. Boa noite. Seguir pro próximo. Exato. Aquele homem tinha cara, tava escrito 7'1" na testa dele. Sim, exatamente. Agora, veja, esse filme, ele é baseado numa história real. Isso é mais chocante ainda, porque é um filme que ele é um drama policial ali, e conta a história de um golpe que era aplicado nos Estados Unidos, em que um casal lá, uma mãe, um filho, sei lá, esse pessoal aí dava um golpe em senhoras de idade e tal. Eles sequestravam e tal pra ficar ali com a pensão dela, sabe? Com aposentadoria e tudo mais. Nesse filme, que é, de novo, de baixa qualidade e tal, tem erros ali tão grotescos, mas tão grotescos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu pausei o filme e eu mostrei essa cena pra várias pessoas, porque eu fiquei muito chocado. Porque aí passa o limite, sabe? Parece que é um filme mal cuidado, assim. Então tá fácil de quem quiser ver, vai lá na Netflix, procura O Limite da Traição e vai ver isso. Esse sedutor, esse cara que é o golpista e tal, chega pra ela e fala assim: quero te levar pra jantar. Daí ela fica toda, nossa, vai me levar pra jantar e tal. Daí ele pega e fala assim: não, vou te levar num lugar especial. Corta a cena, eles estão tipo num bar, daqueles que come ovo com bacon, sabe? Assim, aqueles barzinhos assim de café que sempre aparecem nesses filmes americanos. Eles estão ali. Esse é o lugar chique que ele falou que ia levar ela. Beleza, até aí tudo bem. Reparem, quando vocês forem ver essa cena, reparem nos figurantes atrás. Gente, a pessoa finge que está bebendo água, finge que está comendo, mas olha, claro assim. Essa cena, Rafael, era desesperadora, porque a câmera tinha duas câmeras, uma posicionada cruzada com a outra pra focar na tia e focar no Jimmy Olsen. Sim. Aí, atrás do Jimmy Olsen, tinha uma senhorinha que ela não levava o garfo ao prato. O garfo ficava flutuando em cima do prato. Isso. E atrás da tiazinha, tinha um senhorzinho com um prato de batata que não diminuía jamais. O tio não comia, ele ficava olhando pra câmera. Pra câmera, cara, ele olha pra câmera. Ele olha pra câmera como se diz assim: estou aqui há 2 horas pra fazer essa porra dessa cena que não acaba nunca. Estou cansado. Ele tá com uma cara de puto. Eu não posso começar a falar dessa porra dessa batata, porque senão dá problema de continuidade. É surreal. E eles pegam assim com garfo. Você vê, é nítido, porque ele não dá profundidade, sabe, suficiente assim. Então, não é que esses figurantes estão muito atrás, eles estão desfocados. Não é isso. Eles têm um certo desfoque, mas é pouco, é muito pouco. Exato. Eles estão no quadro. Eles estão no quadro. Exatamente. Aí você vê o cara pegando o garfo, indo com o garfo até o prato, o garfo volta em direção à boca, não tem nada no garfo. Ele está fingindo que está pegando o ovo. Aí ele não coloca o garfo na boca e começa a mastigar.
Eu também acho maravilhoso uma cena que a tiazinha que foi traída vai lá na casa da amiga dela, né, que é a golpista. Ela vai lá e ela fala assim, ai, você quer tomar um café? Aí a tia pega a jarra, supostamente com café, e quando ela vai colocar na caneca, tem água. E dá pra você ver que é água. E ela falou que estava oferecendo um café. E aí a outra ainda bebe. E aí você fica, o que está acontecendo? Eu não consigo nem decidir se isso é propositalmente trash ou se, tipo, o pessoal gastou, tipo, 10 centavos no budget dessas produções básicas, sabe? Exato, mas aí que tá, Lari. Porque se fosse uma coisa tipo, não, eu quero ser trash, você tem um jeito de comunicar isso. Nesse caso, não, é uma história, sabe, densa, assim. Tipo, a mulher tá sofrendo um golpe, uma jornalista que tá indo atrás, tentando descobrir o que tá acontecendo, não sei o quê. Tipo, não tem aqueles elementos trash o tempo todo, assim. É só tosco. E se é um filme de baixo orçamento, com coisa, tipo, que você sabe que é cara, você dá eu pelo menos dou um desconto, sei lá, você vê que é uma tela verde, sabe? Uhum. E que não é Nova York ao fundo, por exemplo. Beleza, sei lá, eu dou um desconto, não me importo tanto com isso, ou um efeito especial que você fala, esse efeito especial tá tosco, mas, pô, é um filme que deve ter sido feito com R$10. Agora, tipo, isso daí não é mais caro ou mais barato, né? Já que é pra pagar o figurante, você consegue organizar de uma forma melhor, né? E tira as pessoas do filme, né? E veja, é uma direção do Tyler Perry, é roteiro do Tyler Perry, então é isso, tipo, o Tyler Perry, ele tem todos os méritos, como o Edu falou, é um cara que criou o próprio estúdio e tal, ele tem esse foco, assim, de criar obras, né, voltada com atores negros e tal, cara, demais, mas porra, aí, tipo, é uma falta de cuidado ali na direção, sabe, você vê umas coisas assim que você fala, não é possível, e aí você tá assistindo a cena e aquilo te chama a atenção, você se perde do filme, entendeu? Não é uma coisa assim que você tá assistindo ali e, putz, passou, tenho que voltar, pausar pra enxergar. Não, é na cara, tipo, você tá assistindo dois personagens conversando e tem um velhinho lá atrás que fica olhando pra você na câmera, entendeu? Aí você fica, o que tá acontecendo aqui, cara? Eu só ficava rindo, porque eu falei, é isso que você merece, Eduardo. Você deu play num filme sabendo que ele era escrito, roteirizado, produzido por Tyler Perry. Você já viu Acrimônia? Você já viu Acrimônia, que era mais ou menos essa mesma merda. Mas lá você tinha desculpa que você tava vendo por causa da Taraji P. Henson. Aqui você nem tem essa desculpa. Você é um cretino, você merece. Você trouxe isso pra você mesmo. Exato. Gente, mas melhor do que... Gente, eu não posso falar nada porque eu fui pro cinema assistir Cats, né? Assim, eu tenho que... Nossa. Mas quem não foi, né, Daniel? Foi um evento, né? Pelo amor de Deus. Eu não assisti. Mas o louco do Cats, eu tava pensando, a gente falando de filme ruim, né? Por que filme ruim faz sucesso? O louco do Cats é que o Cats é um filme ruim, que não tem a menor razão pra fazer sucesso e não fez nenhum sucesso, né? Graças a Deus, o auge do consenso que alguém conseguiu atingir nos últimos, sei lá, 6 meses. E não, tipo, e ele assim, e eu até coloquei, eu lembro que eu escrevi isso, eu falei, gente, se ele se zoasse, se ele não se levasse a sério, ele já ganhava uns 10 pontos e ficaria com menos 20, mas, né, ganhava uns 10 e não ficaria com menos 30 de grau de ruindade. Mas é isso, sabe, tipo, e nem isso, ele se leva super a sério. É triste ele porque tá tentando, né? É triste porque ele tá tentando. Isso, e tipo, ele se leva a sério, ele tem, tipo, o Ian McKellen, o Idris Elba, o Judi Dench, né? Tipo, gente muito foda. Ele deve ter sido caríssimo pra fazer aquele filme. E saiu aquele negócio. E até o... Gente. E é maravilhoso, porque tem um cara que trabalha em Hollywood e tal, que falou que contou nas redes sociais, assim, que tem um amigo que é técnico de efeitos especiais que foi contratado para eliminar... Estragar o filme. Ele tava na finalização lá em cima da hora que eles terminaram o filme, né, um pouco, e esse cara foi contratado para tirar todos os cus de gato, porque o gato, quando ele tem aquele ralo pra cima, ele tem um cuzinho. E eles fizeram
nos gatos, tipo, daquele jeito. Daí depois eles se deram conta de que estavam fazendo uma coisa horrível e resolveram tirar pelo menos o cu do gato. Até porque a Judi Dench lambe o cu, né? Então ia ficar um pouco puxado, né? E aí, não, mas é bizarro, porque daí tá todo mundo falando assim, vocês ficam falando pra sair o Snyder Cut do Batman, do Superman, tem que sair o Butthole Cut, que seria um corte, porque tem um corte desse filme que tem que os gatos têm cu. Isso é maravilhoso, sabe? Isso é um negócio que eu falei, como eles deviam ter deixado. Nossa, ô Dani, mas calma aí, me explica então, porque eu não assisti o filme. E tem gente que não assistiu, tipo, eu não assisti e depois que eu vi a avalanche de crítica, eu falei, eu não vou gastar meu tempo assistindo isso, mas você precisa explicar por quê? Por que é tão ruim? Tudo bem, você tá falando do cu do gato, mas o que tinha mais? A história também é ruim? Primeiro de tudo, a história... Porque assim, o original musical da Broadway lá... É um sucesso, né? Ele é um sucesso, mas também não é grandes coisas, né, gente? 5 horas dos gatos se apresentando, contando quem eles são, e aí depois o gato é moribundo, o prêmio dele é morrer? Pelo amor de Deus, gente, me respeita. Tipo, a história original é péssima. É péssima. A história original do Cats é, tipo, muito ruim. E aí eles fizeram com... tipo, a estética do filme é uma estética horrível, né? Pra, assim, os efeitos especiais, a forma como eles escolheram caracterizar os gatos. Era melhor ter deixado do jeito que é no musical, sei lá, uma maquiagem e tal. Não. É tipo, eles fizeram... Mano, a Judi Dench é uma gata que veste um casaco de pele de gato, sabe? Não faz o menor sentido. Assim, se eles tivessem feito, tipo, sem sacanagem, se tivesse feito o filme com a estética que é na peça, teria sido infinitamente melhor do que foi o resultado final. Jovem, olha a cara distorcida da Jennifer Hudson naquele corpo. Pelo amor de Deus, me ajuda! E assim, é um negócio que não faz o menor sentido, né? Tipo, eles fazem... Tipo, e eles são assim, eles são os Jellicle Cats. O que é Jellicle? Não sei, eles são Jellicles. E aí eles ficam cantando, e tipo, é um negócio insuportável de chato. E aí, como se não bastasse ser insuportável de chato a história, a premissa toda, básica, que vem do As musical, músicas... As músicas também são chatas e tudo mais, mas assim, tem muita dança. Então, se pelo menos o diretor parasse a câmera e mostrasse uma galera dançando, você minimamente aproveitava alguma coisa. Só que o Tom Hooper usa aquela grande angular, então você vê um negócio distorcido, e ele fica girando aquela câmera. Que teve um cara, que tem uma hora que aparece um cara que tem um trem, que apita do trem, que canta o apito do trem. É um gato bizarro que só aparece, depois desaparece. A maioria das cenas são assim, tipo, é um gato, surge, ele conta a sua própria história, depois desaparece. Pra gata principal continuar a história dela, que não é uma história, é só um fiapo lá. Mas assim, tem essa hora que aparece um gato, e eu olhei, ele no fim das contas não é um cara conhecido, mas eu achei que fosse algum ator famoso. Sabe quando você olha e fala, nossa, eu acho que eu sei quem é esse cara. Não dava pra ver a cara dele em momento nenhum, em nenhum segundo do filme. A câmera me permitiu olhar pro rosto daquele ser, porque ela girava e girava e girava e girava, e você via pé, e você via braço, você via... Sabe, é ridículo. E aí tem uma coisa... Mas Daniel, quem deu 100 milhões pro Tom Hooper depois dele fazer Os Miseráveis? Que ele só filmava a goela das pessoas naquele musical insuportável. Então, e Os Miseráveis, nem eu não acho ele horrível, né? Assim, só acho ele... Se ele não, fosse ele é só chato pra uma desgraça, né? Mas assim... Mas a base da história do musical original é boa. Então, tipo, você tem lá, né? Então, assim, eles pegaram 100 milhões, deram pro Tom Hooper e falaram: seja ruim, adaptando um musical que já é péssimo em seu original. Mas o mais bizarro também é assim: os gatos têm tamanhos diferentes. Tem hora que eles são do tamanho do pé da cama, tem horas que eles são do tamanho da janela, tem horas que eles são do tamanho da lixeira, tem horas que eles são do tamanho de 1/3 de lixeira. Caraca, isso não é dá. Perspectiva forçada, Daniel. Você que não entendeu. Então, é um absurdo. E aí, no fim das contas, a mensagem basicamente é dizer que gatos não são cachorros, né? Tipo, sei lá, é isso, é a mensagem do filme. É uma sucessão de horrores, assim, que você fala... Só que, assim, o que acontece? Ele não tem nenhum atrativo, entendeu? Então, por exemplo, o Cela 7 é ruinzinho, mas ele faz a gente chorar, é uma história que tem uma mensagem. O 365 Dias, o Raio que Parta... E tem o homem bonitão, a mulher pelada, sabe, você fala, vou ver isso aqui porque eu quero ver putaria, entendeu? Não me importa com a história. Esse não tem história, não tem putaria, não faz você chorar, a não ser que você chore vendo a Jennifer Hudson chorar por nada. Com aquele monte de catarro na cara o tempo inteiro do filme. Você pode chorar de desgosto.
Te faz chorar de tristeza. Você pagou o ingresso, você fala, o que eu tô fazendo aqui, meu pai? E a Jennifer Hudson, ela tá lá, ela tava crente que ela ia ganhar, tipo, um Oscar de melhor canção, né? Que ela canta de um jeito. Coitada! Gente, coitada, botaram ela num desse. Mas eu gostei do Idris Elba, eu acho que o Idris Elba pelo menos sabia que ele falou, show de jovem! Idris Elba, coitado, tá devendo jogo, né? Dia de jogo. O Idris Elba e a Judi Dench, inclusive, né? Que a Judi Dench, ela se envolveu no espiral de merda, assim, né? Uma senhora, a carreira respeitada, indicada ao Oscar, né? Aí fez lá o Skyfall, falou assim, gente, vou parar com minha carreira, não tô conseguindo mais decorar os textos, sabe como é que é, né? A idade tá chegando, preciso me resguardar. Aí ela se resguarda fazendo Cats, fazendo Artemis Fall. Olha, puxadíssima, hein, amor? Não dá pra te defender. Eu tô tristíssima, nem assisti ainda, minha infância já foi arruinada. Né, é uma bosta tão grande. E falando em Idris Elba, o Idris Elba fez o Torre Negra também, que é tipo... Nossa, que é outra bosta também. Que é aquilo, né? Enfim, jogaram fora o livro do Stephen King lá. Mas é isso, sabe? Tipo, sei lá, esses filmes... tem alguns filmes que são ruins, mas sei lá, se tem alguma coisa... É isso, tipo, o 365 a gente ficou falando o tempo inteiro dele, porque ele é tão ruim, mas ele tem alguma coisa que você caça, que você, sei lá... Ou só não, a gente acabou de falar que 365 não tem nada que caça ali. Que não, caça pra... Você tem um motivo pra ver algo ruim, entendeu? Tipo, tem filme que é ruim, que você fala, deixa eu ver essa bosta, porque eu quero ver essa bosta, entendeu? O Cats não. O Cats não é um... É tipo... o pior é que eu acho que é capaz de eu rever esse negócio, ele aparecer num streaming da vida que eu tenho acesso. É claro que eu não vou pagar pra ver, ele tá R$10 na sei lá, Google Play da vida. Mas assim... Mas é isso, tipo... Você quer rever, Daniel? Eu vou te mandar. Você quer rever? Eu vou te mandar. Não vou gastar torrent. Não, menino, eu vou te mandar torrent não. Vou te mandar um DVD. Vou comprar, vou te mandar. Nossa, apresentasse pra você fechar em metade de 2020 com o melhor momento do ano, entendeu? Pois no comecinho do ano lançaram, dava pra ir pro cinema, The Cats. Pra gente responder a pergunta desse podcast, por que raios filme ruim faz sucesso, então? A gente falou de vários aqui. Por que filme ruim faz sucesso? As pessoas votaram no Bolsonaro, né, Ney? Então tá explicado, né? O critério já passou longe, né? Nossas expectativas já eram baixas, mas puta merda. Bem... Mas eu acho que é porque, tipo, apela... quando, enfim, o filme ruim, naipe, sei lá, um Cela 7 da vida, porque ele apela com ou uma polêmica ou com emoções muito fortes, e são fórmulas que, tipo, podem não fazer efeito, sei lá, pra mim, pra vocês, né, mas fazem o efeito desejado com, tipo, a grande massa de público, porque senão não ia estar no top 10, como bem disse Edu, né, o top 10 é o top do top do top da nata da bosta. Existe um motivo pra isso, né, agrada quem mais está assistindo. Então acho que pra mim é essa explicação, assim, porque apela com emoções que já estão enraizadas na gente. Pois é, porque, veja, se um filme desse começa a fazer esse sucesso, nada impede justamente a Netflix de vir aí com 366 agora dias, entendeu? Com certeza eles vão lançar a trilogia, né? Eles, ainda mais depois desse sucesso todo, com certeza eles vão completar a adaptação dos livros aí dessa autora. Mas além disso, isso abre premissa pra eles fazerem coisa ruim, né? Tipo, tem muito na Netflix, claro, né? Que é tipo aquela coisa, sei lá, que é todos sem os filmes critério adolescentes com Sentinel. Eu vi um que eu achei, eu vi uma premissa interessante e eu fiquei muito puto. Nem lembro qual que eu com ele. Mas eu lembro que eu falei, cara, se eles explorassem a relação dele com o pai, eu falei, ia ser um filme muito legal, mas obviamente eles não exploraram a relação dele com o pai. Era, o único filme bom com o Noah Centineo é o Para Todos os Garotos que Já Amei. Literalmente todos os outros são horríveis. Eu assisti todos, porque eu sou cadelinha e eu já sei qual que o Daniel tá... Eu já sei o que o Daniel tá falando, que é aquele que ele produz o aplicativo de garoto de programa, que ele fica lá se vendendo pras pessoas. Isso, esse mesmo. A Netflix funciona com curadoria mesmo, né, assim, é muito interessante isso, tipo, se uma pessoa desavisada, tal, chegar
ter alguém pra falar, olha, ou ter uma plataforma, um podcast, né, enfim, pra falar assim, olha, esse filme aqui é uma bosta tal, mas vale a pena se você quiser, sei lá, não usar o seu cérebro. Esse aqui não veja porque ele é péssimo mesmo e tal. E esse aqui parece bosta porque é só um filmezinho infantil, mas ele é muito bom, entendeu? Aí você vai lá e Você tá então, dizendo que de uma certa forma o fato da gente ter feito esse podcast aqui pode ter incentivado as pessoas a irem lá consumir essas merdas, então. Vocês me incentivaram a assistir esse filme do polonês aí, gente. Então, assim... Mas o Daniel então, me convenceu a assistir Cats já. Mas filme ruim também é bom. Eu acho que filme, tipo, filme não, eu falei errado. Não, Daniel, filme ruim, tem alguns filmes ruins que tem seu valor, entendeu? Tem alguns filmes que você sabe que é ruim, mas tem seu valor, que é pra dar uma passada, uma entretida, assim, negócio, né? Pra passar um tempinho, assim, desconectar. Mas tem filme que não dá pra defender mesmo, né? Mas o que eu tô dizendo é que ver filme ruim é bom, entendeu? Pra você justamente entender o que faz um filme ruim. Não dá pra você ficar vendo só filme foda, entendeu? Tipo, nem tem tanto pra você passar a vida inteira vendo filme foda. Mas é isso, tipo, ver filme ruim é bom. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui, né, no podcast, para dar aquela dica, porque aqui a dica é certa, a dica é boa, a dica não vem aquela dica ruim, não. Então aproveita esse momento aqui para você ir lá, pegar seu caderninho, anotar coisa, porque a gente já falou de muita coisa ruim agora durante esse podcast, tá na hora de falar de coisa boa. Para começar aqui esse plano detalhe dessa semana, eu vou pedir pro Dani começar. Dani, o que você trouxe de bom aí pra gente curtir durante a semana? Gente, primeira coisa, eu vou indicar um filme muito bom que eu vi, que é um filme que passou no Festival do Rio, não foi lançado, e você encontra na locadora do Paulo Coelho, então te vira pra ver esse filme, tá? Não é filme que, tá não sei onde. Não tem no Brasil, Peridas. Não tem no Brasil, não sei se tem legenda, eu vi em inglês... Sorry, tá? Eu vou indicar, mas ele é muito bom mesmo. Ou se você não quiser ver, deixa ele no seu radar pra ver quando ele for lançado. É o filme O Preço do Talento, em português, ou chamado de Honey Boy. É escrito pelo Shia LaBeouf e dirigido pela Alma Har'el, que é um filme muito bacana, muito interessante, muito bonito, muito tocante, que conta a história, tipo, claro que eles usam outros nomes e tal, mas basicamente é a história do Shia LaBeouf, né? O filme é bem isso, tipo, ele mostra o cara escrevendo a história dele, o roteiro do filme, numa clínica de reabilitação. E foi esse filme que o Shia LaBeouf esceveu na clínica de reabilitação. Quando ele foi pra clínica de reabilitação. Quem faz o personagem principal, né, o que seria a versão ficcional do Shia LaBeouf, é o Lucas Hedges, e tem ele pequeno, vivido pelo Noah Jupe, conhecido como o menino que merece o Oscar desde já, porque esse menino é tipo um gênio. Ele é muito talentoso. Ele é um negócio que eu desacredito toda vez que eu vejo ele atuando. Ele faz umas atuações, porque e aí assim, o Shia LaBeouf faz o papel do pai dele, né? Do pai do menino. É o único problema do filme, problema entre aspas, dá pra entender a proposta, mas é tipo, ele é um cara claramente bem mais velho do que o próprio Shia LaBeouf, então tem isso. Mas assim, se você entende isso, você vê que o Shia LaBeouf tá fazendo uma terapia lá, né? Tipo, ele tá personificando o próprio pai que fez tanto mal pra ele, mas que ao mesmo tempo ele gostava, porque era o pai dele e tal, então tem toda uma relação, e o filme é super complexo e tal. Enfim, filmaço, filme super interessante, mostra mesmo, tipo, ele sendo um ator mirim em séries, mas ganhando pouco e o pai forçando ele a ser aquele ator pra ganhar muito dinheiro e tal. E assim, o foda o Shia LaBeouf tá muito bem e o Noah Jupe detona. Ele tem umas cenas assim que você fala, mano, como que uma criança dessa idade tem uma atuação tão complexa, sabe? Direção super boa, tudo funciona super bem no filme, a história é muito, muito bonita e vale muito a pena. Então fica aí a dica pra quem quiser, ou deixar no radar ou ver o filme na locadora do Paulo Coelho, O Preço do Talento ou Honey Boy, você vai achar como Honey Boy. Vou indicar também 2 vídeos no YouTube. Vou indicar
um vídeo daquele, chama o Poucas, né, que são as entrevistas que o Cauê Moura faz. Tem uma entrevista que ele fez com a Rita Von Hunt no começo do ano, ainda não era gente no Skype, falando, né, à distância, eles estavam no mesmo lugar, e é uma entrevista absurda de sensacional, porque a Rita Von Hunt, pra quem não sabe, é uma drag queen influenciadora digital, enfim, marxista e tal, que fala coisas com a maior didática do planeta. Ela simplesmente é o dom de explicar e você entender. É isso que ela faz. É muito maravilhoso. Então, e é uma entrevista de 2 horas, sei lá, 1h30. Ouça que nem podcast, né? Dá o play lá e vai ouvindo. Na verdade, enfim. É um podcast do Cauê Moura. Na verdade, tem um podcast. Tá, mas é que eu vi no YouTube, porque tava lá no YouTube e o YouTube me indicou, né? Olha, esses idosos não sabem as modernidades, tá uma coisa difícil mesmo, gente. E eu vou indicar também um outro que é pra quem gosta de cinema brasileiro, que é do Eduardo Bueno, que é eu já indiquei vídeo dele, né, que é um historiador, um cara que... Historiador não, mas ele fala de história, ele tem um canal de história, ele é muito louco, ele xinga o Bolsonaro todo vídeo, né, é sempre bom. E ele, enfim, fez um chamado O Brasil Vai ao Cinema, um vídeo que ele conta um pouco da história, de como você pode estudar história vendo filmes brasileiros. E aí ele vai indicando filmes brasileiros que são históricos, né? Desde o Carlota Joaquina, por exemplo, que ele fala que não é tão bom do ponto de vista histórico, não, né, cinematográfico é bom, mas do ponto de vista histórico não é tão bom. E aí ele vai indicando o porquê dos filmes serem bons ou ruins. Aí tem uns que ele fala, esse filme é muito ruim, mas você tem que ver porque ele conta uma história importante da história do Brasil. Então, é um vídeo bem legal para você aprender, pensar nesses filmes e tal, conhecer os que você não conhece e, de repente, correr atrás deles, porque quase todos eles, tipo, você acha no YouTube, você acha com muita facilidade. Qualquer filme brasileiro de 10 anos atrás para baixo, para menos, né, você encontra geralmente bem fácil por aí. Então, é legal de você pegar esses filmes e tal e conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil e etc, etc. É isso. Muito bem, lembrando você, ouvinte, que teremos links aqui no post desse podcast. Então não pegou alguma coisa? Vai lá no post, vai estar tudo lá escrito. Dani indicou tal coisa, Larissa indicou tal coisa, Edu indicou tal coisa. Só clicar e você vai ser direcionado para aquilo que a gente está indicando. Lari, e você? O que você trouxe de bom pra gente de Plano Detalhe? Bom, gente, inspirada nessas obras maravilhosas aí que o Dani indicou, eu vou dar 2 indicações muito artísticas. A primeira delas vocês conseguem achar no YouTube, é só digitar lá Actual Cannibal Shia LaBeouf, que é um dos melhores vídeos que eu já assisti na minha vida, que é basicamente uma produção de, sei lá, acho que 10 minutos, com um coral narrando uma história do Shia LaBeouf sendo canibal e correndo atrás de pessoas na floresta. Vai mudar a vida de vocês, não sei se... Pela falta de risadas, eu acho que ninguém que está nesse chat já viu esse vídeo. Não. Assim, é parte da minha formação enquanto ser humano. Caraca! Então, assim, eu acho que todo mundo deveria ver esse vídeo. Ele é, assim, depois do vídeo do Ken Lee, é uma das melhores coisas que o YouTube já produziu. Vocês também não sabem que vídeo que é o do Ken Lee? Eu não lembro também desse não. vídeo, não. Gente, do idol, acho que da Turquia, sei lá, de algum país do leste europeu, que tem a mulher cantando Ken Lee, é maravilhoso. Nossa, não conheço, gente. Eu vou procurar esse vídeo e eu vou jogar os 2, porque vocês precisam ver que são as, enfim, né, grandes produções da internet. Então essa é a minha primeira indicação artística, que acabou em 2. E a minha segunda indicação artística é uma série maravilhosa da Netflix que eu acho que todo mundo devia assistir, que é The Circle. Entretenimento de qualidade. É um entretenimento de qualidade. Eu nunca na minha vida, assim, tinha passado pela experiência social de assistir um reality show do início ao fim, e é tão ruim quanto você espera que seja, e é tão bom quanto você não acha que vai ser. Tem todo um negócio aí de criação de fakes e tal. Eu assisti a versão brasileira, mas dizem que as outras versões são tão boas quanto. Então fica aí um entretenimento ruim, de qualidade pra vocês durante essa semana. Se você gosta, ou mesmo se você não gosta, porque eu não gosto de reality show, mas The Circle me pegou e foi assim uma lavada de cérebro muito necessária quando eu estava extremamente estressada com a vida. Então eu recomendo. Show de bola! Olha aí, muita coisa diferente que a Lari trouxe pra gente. E você, Edu, o que você trouxe de bom pra gente? Vamos ter série hoje? Menino, vamos ter duas coisas, né? Duas recomendações. Uma mais levinha, né? Estamos aí na centendena já, né? Na duzentena aí. Pelo menos
os 4, 5 palhaços que existem, né? Estão aí na quarentena, aí nesse rolê. Então eu vou passar uma dica um pouquinho mais leve, pra você passar seu tempo, se distrair e ficar obcecado pela trilha sonora. E aí outra um pouquinho mais... que você precisa pensar um pouquinho mais, mas também não é muita coisa não, porque eu não gosto dessas coisas. A primeira é um filme maravilhoso da Netflix, que estreou aí nas últimas semanas, né, que eu vou até ver pra poder passar o nome completinho, né, porque aqui no Brasil ficou com um nome gigante, que é aquele do Eurovision, com o menino Will Ferrell e a Rachel McAdams, né, tá aqui agora no nome do filme todo. No Brasil ficou como Festival Eurovision da Canção, a saga de Sigrid e Lars. Esse filme ele é maravilhoso porque ele se passa, né, na Islândia, tem essa dupla, que é a Fire Saga, que interpretado pelo Will Ferrell e pela Rachel McAdams, que eles são considerados a pior banda da Islândia. E por algum motivo, eles acabam sendo selecionados desse país para ir representar a Islândia no Eurovision. E a partir daí, meu amigo, tudo está perdido ou não. E assim, é muito divertido o filme, muito, muito divertido. E ele tem várias músicas, né? Então, a trilha sonora também é um grande adicional. Vale dizer que eu estou ouvindo a trilha sonora de Eurovision desde que eu vi o filme incessantemente. Hoje mesmo eu ouvi umas 174 vezes. Então, fica aí super recomendado. Então, o Eurovision e a trilha sonora. E a outra recomendação da Amazon Prime Video, né? Só Prime Video, na verdade. Que é Dispatches from Elsewhere. Ou Despachos de Outro Lugar, como ficou aqui no Brasil, que é uma série criada e protagonizada pelo Jason Segel, de How I Met Your Mother, que ela é baseada num documentário que é sobre um experimento social, onde eles colocam algumas pessoas para jogar um jogo e através desse jogo eles vão se conhecendo e se entendendo melhor. Eu não posso falar muito sobre a trama da série, porque infelizmente acaba tudo sendo meio que spoiler, se você for contando, e perde muito da graça. Ela é uma série em 10 episódios, ela tem uma história fechada, né? Ela começa e termina ali dentro dela mesma. 10 episódios não, são 8 episódios. Ela começa e termina dentro dela. E assim, é uma coisa muito, muito, muito legal, assim. A forma com que é filmada... Ela é uma série experimental, eu posso dizer isso. Ela é uma série experimental. A forma com que é tudo conduzido, é feito, as situações, é uma coisa muito bacana. Você não precisa pensar muito, dá pra entender direitinho, tá? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E eu falei que eram 2 recomendações, mas eu vou roubar e vou fazer mais uma, porque eu sou esse tipo de pessoa. Porque agora eu vou voltar pra Netflix e indicar um especial musical que você também depois pode ouvir o CD para agregar na sua cultura, né? Que é o especial do Ben Platt no Music Hall, no Music City Hall, lá em Nova York, né? No Netflix é só como Ben Platt em Nova York, que é um especial musical que ele fez apresentando as músicas do primeiro álbum dele, o Sing Me Instead, que é maravilhoso, cristal, assim, esse menino é show de bola. Ele também tá em The Politician, né? Na segunda temporada agora de The Politician. Então assistam o especial musical Ben Platt em Nova York. Você não vai se arrepender. Música de excelentíssima qualidade, entretenimento bom, você dá aquela desestressada, esquecer dos ministros que não tem doutorado, essas coisas assim. Maravilhoso, recomendo. Muito bom aí, várias dicas bacanas. Então eu vou fechar o plano detalhe desse podcast com 3 dicas rápidas. O primeiro é um podcast, eu já indiquei ele aqui uma vez, vou voltar a indicar, que é o podcast O Assunto, né? Um podcast lá da família da Globo e tal, mas que tem uma didática que eu acho muito bacana, assim. O podcast é um podcast curto, né? Geralmente tem uns 20 minutos, 30 minutos ali. É muito bacana, assim, toda a didática, como eles conseguem explicar muito bem os assuntos. Eu acho que isso é o mais legal, assim. E é com a nossa querida Renata Lupretti. Ela tem uma voz ótima, fala muito bem e do mesmo jeito que ela tem feito um trabalho excelente no Jornal da Globo, né, que é um jornal que passa mais tarde na Rede Globo, ela conduz esse podcast de uma forma muito, muito didática, assim. Eu acho que esse é o grande ponto, assim. Então, por exemplo, o último episódio agora, eles explicaram qual foi a situação do ex-ministro, futuro ministro Decotelli, e aí eles explicam toda a situação, o que foi que envolveu, por que isso aconteceu agora, como que isso é visto e tal. Então eu acho muito bacana, eu acho que é um podcast para quem quer se informar assim rapidamente. O Assunto
em qualquer agregador aí vocês vão achar. Outro plano detalhe que eu tenho aqui é uma música, na verdade. Eu já indiquei aqui algumas vezes músicas do James Taylor, né, que é meu cantor, o cantor da minha vida, o cara que eu escuto assim toda hora, já fui em show e tal. E ele fez uma música um tempo atrás em homenagem, né, ao Paul McCartney. Ele cantou uma música do Paul McCartney e tal, e eles estavam fazendo um show em homenagem ao Paul, que é o Let It Be. E aí ele faz uma versão lá, cara, tão incrível. Pra mim é arrepiante, assim, porque primeiro que o James Taylor começa cantando, aí entra no palco a Mavis Staples, que também é uma outra cantora maravilhosa. Quando eles passam a câmera pelo público, você vê aquele teatro lotado, e aí você vê na plateia a Oprah, do lado do Paul McCartney, o casal Obama ali, né, o Barack Obama e tal, a Michelle Obama. Cara, é tão lindo assim a música. É um vídeo de 5 minutos que eu acho que, sabe, uma música super conhecida, então acho que vale a pena pra você que quer colocar uma música gostosa pra ouvir durante seu dia. Tá aí, Let It Be, James Taylor, muito bom. E por fim, eu fiz uma maratona aí, porque tá todo mundo falando sobre o novo The Last of Us, jogo que saiu aí do PlayStation, e aí saiu o Last of Us Parte 2 e tal, e eu já tinha o primeiro jogo do The Last of Us, e daí falei, pô, eu nunca acabei esse jogo, vou acabar. Fiz uma maratona 2 dias, fazia tempo que eu não fazia isso, e aí eu fiquei até 3 horas da manhã jogando e tal, envolvido ali com o jogo, e pra mim foi muito gostoso, assim, reviver isso. Agora, o jogo em si é uma obra-prima, assim, é inacreditável como esse jogo supera todos os outros jogos, assim. É um jogo que ele é muito direto, né? Ele não é aqueles jogos de mundo aberto que você pode ter N finais e tal. Não é isso. Ele tem uma história, começo, meio e fim. E você vai seguindo ali a direção, vai se envolvendo com aqueles personagens e tudo mais. Pra quem não sabe, The Last of Us conta a história de o mundo sofre um ataque, tem um vírus lá e fica um negócio meio um ataque zumbi e tudo mais. E aí esse cara, ele é incumbido de levar uma menina que é imune às mordidas dos zumbis e tal. E aí ele é incumbido de levar essa menina até um grupo de resistência humana e tal, que de repente pode tirar ali o sangue dela, fazer uns exames nela e fazer uma engenharia reversa e descobrir uma vacina, né, para combater esse vírus que transforma as pessoas em zumbi. E ele tem que sair do ponto A e ir até o ponto B levando essa menina. E aí no meio disso você vai passando por várias situações diferentes ali. O jogo tem uma narrativa maravilhosa, os diálogos são incríveis. A trilha sonora desse jogo é de tirar o fôlego, assim. Ela é sutil, é pesada, ela sabe a hora que entra. É incrível, é incrível. Então faz o jus, dá pra entender perfeitamente porque que esse é o jogo do ano. É um dos melhores jogos que já feito de todos os tempos. Pra quem gosta de jogar, quem gosta de videogame e tudo mais, vale a pena. The Last of Us, fica aqui minha dica pra você mergulhar nesse universo. Chegando ao final do podcast Cinemação 373, falamos aqui, né, sobre o sucesso dos filmes ruins, né? Discutimos aqui um pouco o que faz esses filmes ruins serem um sucesso. E a conclusão que a gente chegou é que somos nós mesmos que fazemos isso. Mas enfim, é como o Dani falou, é sempre bom, né? Apesar da gente falar que os filmes são ruins, é sempre bom assistir filme. Não importa que tipo de filme seja e tal. Assistam filme, consumam filmes e tal, porque é isso que vai te dar esse senso, né? Do que é bom, o que é ruim, o que serve para eu consumir, o que não serve. Então, acho que foi um papo muito rico, muito bom novamente. Só uma coisa, um adendo muito importante, gente, para todo mundo que tá ouvindo. É assim, a gente às vezes acaba falando assim, não vou perder meu tempo, não vou ver esse filme, não vejo o filme e tal, mas no fundo, a gente não tá falando isso, porque você não deve aceitar que alguém diga não veja.
né? Assim, no sentido de como uma ordem, porque eu acho isso perigoso. Então, sempre desconfie de gente, de crítico, principalmente de gente que vem com um papo de sou crítico de cinema e sou nananã. E quando a pessoa vem com o papo de não assista esse filme, não perca seu tempo. É você quem decide isso, e é perigoso esse tipo de coisa de ser dita desse jeito, com muita ênfase. Aí, embora a gente fale de vez em quando, né? Tipo, gente, sabe, nossa, nem perca seu tempo com essa bosta. Mas no fundo, se você quiser, perca, porque... não, vale a pena, vai, assiste, entende, né, discuta, converse, é isso que é o mais importante realmente, a gente ter essa possibilidade de discutir os filmes, é isso que é o mais importante, então não importa se você achar que vale a pena ir lá assistir, ficou curioso de repente, né, vai lá, assiste e manda sua opinião. Só o tempo que você vai perder é seu mesmo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas eu acho assim, eu tô falando isso meio assim, porque tem uma galera que vem com um papo pessoa muito do alto do seu salto, fala assim, não veja este filme, sabe assim, o resumo, não vejo. Calma, não é assim. Você pode falar resumo é uma bosta, tudo bem, né, sua opinião e tal. Mas o não veja, principalmente quando se trata de crítico e tal, é perigoso e não pode ser assim. Por isso que eu digo, veja Cats quando puder. Não precisa pagar R$10, mas quando tiver no stream e tal. Lari, obrigado pela sua presença aqui com a gente, mais uma vez, foi maravilhoso, adoramos ter você aqui, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, queria que você, né, deixasse aí todas as redes sociais, como que as pessoas fazem para acompanhar seus trabalhos, ouvir você no podcast e tal, manda tudo aí. Gente, muito obrigada por vocês terem me recebido mais uma vez, eu adoro vir aqui, adoro bater papo com vocês, foi ótimo, muito obrigada pelas risadas e pelo papo de hoje, e se vocês estiverem aí e não estiverem cansado da minha voz, quiserem me ouvir falando mais baboseiras sobre ficção de uma maneira geral, me procurem lá no meu podcast no Quarta Parede. O feed tá em todos os agregadores, é só procurar o Quarta Parede Podcast. Símbolo branco, né, que é um quadradinho bem simples, bem minimalista. Com certeza não foi a gente que fez o Paint. E é, enfim, um podcast muito legal. A gente discute várias coisas de ficção por lá. Vocês também podem conhecer o meu trabalho como escritora. Eu tô o tempo todo nas redes sociais produzindo conteúdo sobre escrita, ou não necessariamente no Twitter, no YouTube e no Instagram, principalmente, né? Eu falo muito sobre escrita, falo muito sobre livros e falo muito sobre corpo, sobre aceitação, sobre dança, sobre um monte de coisas. Sempre no @Larissa Siriani. Siriani se escreve com S e I no final. E é isso. Muito obrigada pelo espaço de novo, meninos. Já estou ansiosa para daqui a 100 podcasts para voltar e trazer mais polêmica. Não, espero que antes. Edu, obrigado também pela sua presença aqui com a gente. Sempre bom, sempre maravilhoso sua presença aqui. Adoramos. Olha, gente, eu tenho que pedir desculpa, né? Vocês estão acostumados os debates, as coisas profundas, né? Fizeram a onda, fizeram o destacamento Blood recentemente. Aí a pessoa vem e joga o nível do programa lá embaixo. Tá? Desculpa qualquer coisa, desculpa mesmo, gente. Tá? Às vezes eu perco um pouco o limite, acho que tô gravando minhas coisas. Desculpa, gente, mas... É pra isso que a gente traz você. Sempre um prazer estar aqui com vocês, tanto que eu nunca pergunto. Daniel aparece, fala assim: Edu, eu já aceitei a gravação, não preciso saber o tema, só me diz o horário e o lugar, que eu estarei lá, que eu me sinto muito bem sempre aqui gravando com vocês. E todo domingo, né, em algum momento do dia, no seu feed sai logado, né? Chega sem avisar, tipo a rolada na goela do homem lá de 365 dias. Ele aparece simplesmente em algum momento. E é isso, gente. Meninos, muito obrigado mesmo pelo convite. Desculpa qualquer coisa. E voltarei sempre para poder manter o meu título de mais participações. Aê. E aguardo os senhores no Logado Cast em breve. Pois é, que demais. Valeu, Edu, novamente. É isso aí, Dan. Mais um podcast gravado. Dessa vez um papo mais leve, né, Dan? Porque a gente tava vendo uma coisa pesada, né, as últimas. Não, a gente precisava de um papo leve. E é isso, foi pra isso que a gente fez esse podcast. E espero que ele tenha audiência bem boa, porque é o que as pessoas querem. As pessoas pedem, a gente faz o que elas querem, né? Então é isso, obrigado a todo mundo, valeu Lari, valeu Edu, valeu todo mundo, e no fim das contas acho que o resultado final é que você tem que ser que nem o Shia LaBeouf, você faz um filme ruim que nem Transformers, daí você faz um roteiro legal do filme bom que eu indiquei depois no final, porque a gente aprende com o Shia LaBeouf. É isso aí. O podcast Cinemazão 373 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.